Olá, pessoal. Continuando nossa disciplina de microbiologia. Bom, apesar da grande maioria dos micro-organismos não serem causadores de doenças, tá? Eles serem benéficos para a sobrevivência e a manutenção da vida no nosso planeta, existem um pequeno grupo, a minoria dos micro-organismos, que causam as chamadas doenças, seja no ser humano, seja em plantas, seja em animais, tá? E diante desses patógenos, os organismos apresentam sistemas de defesa, tá? Que eles vão atuar e tentar resistir e combater esse agente invasor. E para tentar manter, né, a saúde desse organismo. Caso contrário, pode ocorrer o surgimento de uma doença que pode trazer várias consequências e no final o organismo tem uma recuperação completa, né? Mas também podem ocorrer alguns danos que podem ser temporários ou permanentes ou que podem culminar com a morte do organismo, certo? Então não esqueça, os patógenos são os micro-organismos que têm a capacidade de gerar uma doença em um agente, em um hospedeiro, certo? E eles são a minoria entre os micro-organismos. Daí a importância de se conhecer as características dos micro-organismos, os mecanismos de patogenicidade, os sistemas de defesa e os procedimentos de controle. Por isso se torna tão importante tudo o que a gente viu nessa disciplina, tá? Então, entre os procedimentos de controle, nós podemos citar várias coisas, seja evitar que a doença se espalhe, evitar que alguém se contamine, uso de imunizante e outras drogas comprovadamente eficazes, técnicas de higiene pessoal, tanto industrial como hospitalar também, saneamento básico, adequadas estruturas nas cidades e outros locais residenciais não urbanos, educação da população em relação às ações que elas têm que tomarem como cuidado para evitar uma contaminação, entre outros. Existem alguns termos importantes dentro da área de saúde relacionados às doenças que nós precisamos ter em mente. A primeira é patologia. A patologia ela é, digamos, um estudo científico das doenças e para buscar algumas informações sobre etiologia, patenogênese e mudanças estruturais e funcionais que são provenientes de uma doença em um organismo e os efeitos que eles vão causar nesse organismo. Então, etiologia já é o que se corresponde à causa da doença, ou seja, é aquele primeiro objetivo da patologia. Já a patenogênese é o modo como essa doença se desenvolve, ou seja, seria um segundo objetivo principal da patologia. A infecção, temos que ter em mente que é diferente a denominação infecção e doença, tá? Infecção não é um sinônimo de doença. A infecção, ela consiste basicamente numa colonização do corpo por um micro-organismo patogênico, tá? Ele também é considerado uma infecção a presença de um determinado tipo específico de micro-organismo em um tecido onde ele normalmente não é encontrado. A gente tem, por caso, exemplo, a E. coli, que ela está, em geral, presente no intestino, mas a sua infecção, por exemplo, no trato urinário vai causar uma doença. Então ela, no trato urinário, ela vai causar uma infecção se ela se colonizar naquele tipo de tecido, certo? Já a doença, ela vai se referir quando essa infecção, ela vai causar uma mudança no estado de saúde do hospedeiro. Ela vai tornar todo o sistema ou parte do sistema desse organismo, desse hospedeiro, anormal, certo? Tornando ele capaz de realizar aquelas funções vitais normais que se tinha. Um exemplo é a AIDS, por exemplo, tá? Então, coloquei aqui uma observação. Pode ocorrer uma infecção sem necessariamente ter uma detecção de doença. Outro ponto importante de nós falarmos é que existe uma microbiota normal, tá? Nos organismos. Quando aquele primeiro contato que o bebê tem durante o nascimento, ele já tem, antes do nascimento, ele não tem
né, nenhuma microbiota, certo? A não ser que seja uma infecção que por acaso tenha sido adquirida na gestação e tenha conseguido passar para o feto. Mas, se não tiver ocorrido nenhum problema desse, o primeiro contato vai ser durante o nascimento, com os lactobacilos que estão presentes na vagina da mãe durante o nascimento. E esses lactobacilos, eles vão ser o mais predominante nos primeiros dias, primeiras semanas no intestino do bebê. Aí, com o processo de alimentação, de respiração, vai aumentando o contato do bebê com micro-organismos, tá? Então, a E. coli e outras bactérias que podem estar presentes no alimento vão começar a colonizar o intestino e vão lá continuar nesses sítios intestinais durante boa parte ou toda a vida do organismo, tá? Aí pode ocorrer uma diminuição ou um aumento dessa população durante a vida, de acordo com as condições ambientais, podendo gerar ou não uma doença, certo? Aqui nós observamos que a quantidade, por exemplo, de bactérias que existem no organismo, no ser humano, é 10 vezes maior só de bactérias, é aproximadamente 10 vezes maior do que o número de células. Isso só de bactérias, tá? Então, a gente sabe que existe uma microbiota normal, tá? Que não é geradora de doença enquanto ela estiver naquele tecido, ok? Mas se ela se deslocar para outro tecido, pode sim ocorrer uma doença. Por exemplo, por isso que é importante você fazer a higienização das mãos e de vegetais antes de consumi-los. Por quê? Por exemplo, alguém está fazendo a salada crua lá do buffet, aí passou o dedo assim no nariz, né? Tirou a caquinha, alguma coisa assim, e não lavou a mão direito ou nem lavou a mão. Aí pegou lá na sua alface da salada crua. A alface estava lavada, estava higienizada, todo o procedimento correto, mas depois desse processo, o manipulador foi lá e colocou a sua mãozinha infectada. Se, como o Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que ela é comum na pele, nas mucosas, tá? E não causa doença se estiver em quantidade controlada nesses tecidos em geral e o corpo não, e o organismo hospedeiro não tiver enfraquecido imunologicamente, ela vai estar lá de boa. Mas quando ela passar para o alimento e for ingerido, ela pode vir a causar uma chamada doença transmitida por alimento, que vai, no mínimo, lhe dar uma dor de barriga bem pesada, certo? Então, é um micro-organismo que faz parte da microbiota normal, mas que quando ele está deslocado em outro tecido ou está em quantidade excessiva em um organismo que esteja enfraquecido, pode gerar, sim, uma doença, tá? Esses micro-organismos que acabam colonizando, né, podem ser chamados de microbiota, biota normal ou flora normal, certo? Existe também a chamada microbiota transiente, ou seja, são alguns micro-organismos que eles estão presentes só durante pouco tempo, alguns dias, alguns meses, depois eles desaparecem. Existem micro-organismos no corpo humano, mas não em 100% de todos os tecidos. Nós encontramos na boca, nos olhos, na pele, no intestino, algumas no sistema urinário, nariz, garganta, boca, tá? E também nos sistemas reprodutivos, mas não em 100% de todos os tecidos do organismo humano. Tá? Existem fatores que acabam influenciando esse crescimento dessa microbiota normal que podem vir a gerar alguma doença. Se esse crescimento de uma determinada população em um tecido, mesmo que seja um tecido que é ambientalmente normal para a existência desse micro-organismo, mas que tenha causado, né, as condições ambientais tenham causado a proliferação desenfreada, pode vir a gerar como consequência uma doença. Podem ter influência o pH, a quantidade de oxigênio, a quantidade de dióxido de carbono, a salinidade, a luz solar, tá? Então, pode sim haver uma proliferação. Aqui nós temos alguns exemplos de imagens de bactérias que são parte da biota normal do ser humano. Nós temos, por exemplo, da esquerda para a direita, nós temos bactérias, esses pontinhos laranja na superfície do epitélio nasal. Na imagem do meio, nós temos bactérias na superfície do estômago. E na imagem da direita, bactérias no intestino grosso.
Outro ponto a ser considerado sobre a microbiota normal é que como existem vários micro-organismos, vai ocorrer sim uma competição, tá? Então, existem o chamado antagonismo microbiano ou exclusão competitiva, ou seja, acaba tendo um benefício para o hospedeiro, pois a colonização de uma espécie pode acabar tornando impossível ou reduzindo a possibilidade de outro micro-organismo se instalar, pois vai haver uma competição por nutriente, por adaptação a condições de pH, de oxigênio, certo? Um exemplo, a E. coli no intestino, né? Muito bom trabalhar, dar os exemplos de E. coli porque ela é bem variado, tá? A E. coli no intestino, ela vai produzir algumas bacteriocinas, que são as proteínas que vão inibir o crescimento de outras bactérias, tá? Como que tem umas características similares, como Salmonella e Shigella. Já também pode ocorrer um aumento de Candida albicans na região da vagina por uso de indiscriminado de antibióticos ou por uma mudança brusca de pH, tá? A microbiota normal, existe uma relação entre a microbiota normal e o hospedeiro, que nós chamamos de simbiose. E essa simbiose, que é uma relação entre dois organismos, tá? E que pelo menos um deles é dependente do outro, pode ser de três formas. O comensalismo, que só é quando um se beneficia e o outro não é afetado, como as corinobactérias na superfície dos olhos e as micobactérias que são saprófitas no ouvido e na genitália externa. Também pode ser mutualismo, onde tem um benefício mútuo, como a própria E. coli no intestino grosso, que ela vai sintetizar, por exemplo, vitamina K e algumas vitaminas do complexo B, e o intestino grosso no fim, né, que é o hospedeiro em si, o intestino grosso do hospedeiro, vai fornecer os nutrientes para essa bactéria sobreviver, tá? Então, aqui nós temos a base do que seria os chamados probióticos, tá? São esses micro-organismos que são benéficos para o bom funcionamento de um órgão, no caso aqui do intestino humano. Existe também o terceiro tipo de simbiose, que é o parasitismo, tá? Onde ocorre o beneficiamento de um micro-organismo por extrair nutrientes do hospedeiro ou, né? Desculpem. Por extrair esses nutrientes do outro, do hospedeiro, e no caso, um deles acaba sendo prejudicado, tá? O exemplo clássico é óbvio que são, por exemplo, várias bactérias e fungos que causam doenças. Existem também os chamados micro-organismos oportunistas, tá? Eles são simbióticos que vão ter suas relações modificadas e se tornam prejudiciais, ou seja, são os chamados patógenos oportunistas. Exemplos, a E. coli e os Staphylococcus aureus que nós falamos um pouco nos slides anteriores. Se o hospedeiro estiver bem enfraquecido, a possibilidade de ocorrer uma doença ela é ainda mais alta por esses micro-organismos oportunistas. No caso, por exemplo, da AIDS, tá? Existe um oportunista bem clássico que é o Pneumocystis girovense, tá? Que vai causar que antes da AIDS ou em um hospedeiro que não está na condição de ter a síndrome, né, da AIDS, ele é uma pneumonia bem rara de acontecer. Mas quando o corpo está bem debilitado, certo? Ela se torna muito prejudicial e muito severa essa pneumonia, certo? Nesses casos. As doenças podem ser classificadas de várias formas, tá? Em relação a várias características. Nós temos que uma doença, ela óbvio, quando ela ocorrer, vai ocorrer infecção, e se essa infecção gera alterações nas estruturas ou nas funções, nós temos as doenças, e as doenças vão gerar sintomas, e esses sintomas podem ser subjetivos, em que não é visível a uma pessoa que está observando a pessoa infectada, e também podem ser objetivos, onde, por exemplo, alguém observa que você está com uma mancha na pele, que você está pálido, ou tem uma forma de uma manifestação visualmente perceptível, tá?
E esses sintomas, eles podem ser bem clássicos, estarem relacionados a uma doença específica, que é o que nós chamamos de sinais. Quando nós temos um grupo de sintomas típicos relacionados a uma doença ou a um micro-organismo específico, um agente causador de doença, nós temos esse grupo denominado de síndrome, tá? Então, esse conjunto de sintomas específicos nós chamamos de síndrome. Existem outras definições importantes quando se fala de doenças infecciosas, entre elas a forma de classificar essas doenças de acordo com o comportamento que o micro-organismo tem dentro do hospedeiro ou como ele se manifesta em uma população específica. Aí nós temos o que é doença comutável, doença contagiosa e doença comunicável, doença contagiosa e a doença não comunicável. A doença comunicável é aquela que vai se difundir, se dispersar de um hospedeiro para outro, direto ou indiretamente. Já a contagiosa é quando essa comunicação, essa dispersão é facilmente transmissível, como catapora, sarampo, tuberculose, herpes genital, entre outras. Já a doença não comunicável é aquela que não é transmitida de um hospedeiro para outro, certo? Ou seja, como é que ocorre? Ocorre na situação em que aquele agente causador da doença, ele não habita normalmente o corpo desse hospedeiro. Ele vai ser introduzido nesse hospedeiro de alguma forma, tá? Por exemplo, o Clostridium tetani, que vai causar o tétano, ele acaba entrando no hospedeiro, no organismo de um hospedeiro, através de uma ferida, de uma abrasão. Então, isso é uma doença não comunicável, ou seja, não vai ser transmitida de pessoa para pessoa. Quer dizer, de organismo para organismo, né? Que pode ocorrer também transmissão de doença entre animais, outros animais que não o ser humano. Existem também outros termos importantes em relação à ocorrência, e essas características vão auxiliar a classificar as doenças também. A incidência, por exemplo, ela representa o número de pessoas de uma população que desenvolve uma doença em um período específico, tá? E ela vai ser um indicador bastante de disseminação da doença. Já a prevalência, ela vai ser o número de pessoas de uma população que vai desenvolver essa doença em um tempo específico, independente de quando é que ela surgiu, né? Então, ela vai considerar tanto os casos antigos como os casos novos. Por exemplo, se eu disser assim, o indicador de gravidade, o tempo de uma doença, a incidência, por exemplo, da doença X no país X no ano de 2020 é de 100 mil casos. E a prevalência nesse mesmo país, nesse mesmo ano, é de 1,5 milhão. Então, a prevalência ela vai considerar tanto os casos novos como os casos antigos, certo? Também temos outra definição importante que é o chamado doença esporádica, que é aquela doença que ocorre ocasionalmente, como por exemplo, febre tifoide no país tal, certo? Já a doença endêmica, ela é uma doença que ocorre constantemente, como por exemplo, resfriado comum, doença de Chagas, esquizostomose, que ocorrem no Brasil, por exemplo. Já a doença epidêmica, tá? É a doença que, no caso, tem muitas pessoas em uma certa região que vão adquirir aquela doença em um tempo muito curto, certo? Como, por exemplo, o vírus da gripe, da influenza, que muitas vezes acaba atingindo um estágio de situação epidêmica. Já quando essa situação epidêmica atinge uma população mundial, nós temos a chamada pandemia ou doença pandêmica. Até o próximo vídeo.